TCE na TV já está no ar. Fique com a gente e confira os destaques desta semana. Concurso público para o cargo de subprocurador do Ministério Público de Contas é homologado e os 2 primeiros aprovados vão reforçar o órgão no trabalho de controle externo e compromisso com o erário. Reforçar a estrutura do Ministério Público, recompor o quadro de pessoal e permitir uma atuação mais efetiva do Ministério Público de Contas com maior celeridade nos processos. Fiscalização e controle. Conselheiros do TCE julgam quase 140 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na última semana de setembro. Setembro Amarelo. Servidores da Corte Sergipana refletem sobre a importância do diálogo, da escuta e do acolhimento em palestra na sede do órgão sobre saúde mental. As pessoas estão hiperconectadas, mas elas não estão conectadas efetivamente entre si. Elas têm uma ilusão de estarem acompanhadas. Feira da Agricultura Familiar movimenta o estacionamento do Tribunal de Contas com produtos regionais, sustentáveis e artesanais. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa destaca ações e estratégias para melhorar o ensino público no país. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O Ministério Público de Contas de Sergipe deve contar até o fim deste ano com 2 novos subprocuradores. A homologação do concurso público realizado em 2023 foi publicada no Diário Oficial, marcando o reforço do quadro de atuação junto ao Tribunal de Contas. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A homologação do concurso para subprocurador do Ministério Público de Contas de Sergipe foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Realizado em 2023, o certame resultou na seleção de 2 aprovados que passam a reforçar o quadro do órgão que atua junto ao Tribunal de Contas. O procurador-geral do MPC, Eduardo Cortes, comentou sobre as expectativas depois da conclusão dessa fase final do processo. Conclui um processo que durou quase 2 anos de concurso público, com diversas etapas. Nossa expectativa é a nomeação dos aprovados, em tempo breve e poder assim reforçar a estrutura do Ministério Público, recompor o quadro de pessoal e permitir uma atuação mais efetiva do Ministério Público de Contas com maior celeridade nos processos. A previsão é de que os 2 primeiros colocados sejam empossados ainda este ano. Ao comentar o processo, o procurador João Augusto Bandeira de Melo ressaltou que o concurso foi conduzido com rigor e destacou a importância de recompor a equipe do Ministério Público de Contas. Um quadro de 5, estamos apenas só com 2 procuradores e agora o concurso chega ao seu final, sendo homologado, e a expectativa agora é nomearmos o primeiro colega e poder exatamente trazer o candidato selecionado, o candidato que foi ungido, digamos, pelo processo de concurso público, para dar força e fortalecer o Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, agradecer a todos da comissão, agradecer ao Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, enfim, a todos os envolvidos, que acho que é mais uma etapa muito importante na história do Ministério Público de Contas de Sergipe. O conselheiro Luiz Alberto Menezes, egresso do Ministério Público de Contas e integrante da comissão do concurso, enfatizou a importância da participação de profissionais experientes e destacou o trabalho da comissão para o sucesso do certame. O concurso, a comissão teve uma participação muito importante, né? Um trabalho foi muito bem feito e chegamos ao final do concurso com a seleção de profissionais capacitados, habilitados e que muito contribuirão para o Tribunal de Contas e o sistema de controle externo. E o Tribunal de Contas de Sergipe seguiu atuante na última semana de setembro. Nas sessões das câmaras e do Pleno foram analisados e julgados quase 140 processos. Os trabalhos reforçam o compromisso da Corte com a transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Acompanhe o balanço. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 26 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, processos previdenciários e autos de infração. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 54 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro, José Carlos Felizola e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadorias e auto de infração.
Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 30 processos e 10 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias, representações, manifestação e pedido de reexame. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. Agora a gente destaca o Setembro Amarelo. No mês dedicado à prevenção ao suicídio, o TCE abriu espaço para o diálogo. Psicólogos convidados abordaram os efeitos da solidão e reforçaram a necessidade de acolhimento no ambiente de trabalho. A atividade integrou as ações alusivas à campanha Setembro Amarelo na Corte de Contas. Conduzida pelos psicólogos João Corumba e Patrícia Pinatti, a palestra trouxe reflexões sobre como os sentimentos de solidão e vergonha podem impactar na vida das pessoas e destacou os efeitos da ilusão de conexão criada pelas redes sociais. A ideia da solidão virou uma epidemia mundial, né? As pessoas estão hiperconectadas, mas elas não estão conectadas efetivamente entre si, elas têm uma ilusão de estarem acompanhadas. Então, desta forma, elas não se sentem constituintes de si mesmas. Elas se sentem vistas de fato, amadas de fato, desejadas de fato, como constituição de sujeito mesmo. E isso desemboca aí numa sensação de solidão, de desvalimento, de não ser importante, não ser amado, não ser querido, que é o que todos nós desejamos, né? E quadros depressivos acompanham esses processos solitários ou podem acompanhar esses processos solitários. Quadros de transtornos mentais um pouco mais graves, vamos dizer assim, também podem acompanhar e, infelizmente, essas pessoas podem não ter mais o desejo de estarem aqui. Além das consequências emocionais, os psicólogos alertaram para o impacto físico da solidão, que pode aumentar o risco de doenças como hipertensão, diabetes e até problemas cardiovasculares e reforçaram a importância de pedir ajuda e de iniciativas como essa promovida pelo Tribunal de Contas. Esse encontro é imprescindível, né? Já que a gente está falando que saúde é uma questão de bem-estar físico, social e mental. Proporcionar encontros desta ordem, dessa magnitude, presenciais, onde a gente possa trocar e as pessoas possam, evidentemente, falarem delas, isso é uma promoção de saúde, né? E elas saem dessas palestras, desses eventos, reverberando isso em outras esferas. Então, eu conto para o meu marido, eu conto para minha irmã, eu conto para minha amiga, e isso cria uma rede que eu acho que é uma rede de apoio, uma rede, na verdade, de saúde, né? Um movimento saudável. O estacionamento do Tribunal de Contas de Sergipe se transformou mais uma vez em vitrine da agricultura familiar. Servidores e visitantes puderam conhecer de perto a produção local e valorizar o trabalho de pequenos agricultores. A nova edição da Feira da Agricultura Familiar Itinerante aconteceu no estacionamento do Tribunal de Contas e contou com a presença de servidores de todos os setores. Realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, a iniciativa conta com produtores e expositores de diversas regiões do estado e apresentam produtos agroecológicos, alimentos cultivados de forma sustentável e peças de artesanato regional. O objetivo da parceria é valorizar e estimular a produção familiar, incentivar o comércio local e aproximar servidores e visitantes dos pequenos produtores sergipanos. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o conselheiro do TCE do Espírito Santo e presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa fala sobre as ações e estratégias para a melhoria do ensino público do país. É depois do intervalo, TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral.
Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses 3 tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o conselheiro do TCE do Espírito Santo, Rodrigo Coelho, compartilha as experiências à frente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Ele destaca caminhos e ações que vêm contribuindo para melhorar a qualidade do ensino público no Brasil. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, doutor Rodrigo Coelho, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Conselheiro, muito obrigado por sua vinda ao nosso Diálogo Cidadão, né? E nada mais cidadão do que educação. O senhor preside, inclusive, o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Qual o papel desse instituto no estudar a educação? Bom, no Instituto Rui Barbosa, todos os comitês e também o Comitê Técnico de Educação, ele tem a prerrogativa de articular todos os tribunais de contas em torno da política ou da atividade que o comitê se propõe, no nosso caso, a educação. Então, o comitê, ao longo desses 4 anos que eu presido, ele elaborou pareceres, trazendo à luz alguns temas que causavam dúvidas às pessoas, como, por exemplo, a forma da contagem do piso do magistério, se era válido o pagamento do piso do magistério olhando individualmente o servidor, ou se era a base da carreira, né, a primeira linha, o primeiro nível da carreira, e nós respondemos que o piso deve ser pago na base da carreira. Nós também falamos sobre a aplicação de recursos do salário educação, tratamos de debater e temos um material vasto sobre alimentação escolar e também organizamos e articulamos fiscalizações. Nós fizemos a Operação Educação, que teve grande apelo na mídia, né? Teve grande repercussão na imprensa nacional. Foi aquela fiscalização que nós avaliamos a infraestrutura das escolas. Nós fizemos isso aqui no Sergipe, fizemos isso em todos os estados brasileiros. Também nós acompanhamos o Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada. No acompanhamento do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, nós inovamos em 2 aspectos da fiscalização. Primeiro, porque nós fizemos uma consolidação nacional. Nós, além de termos a leitura sobre o compromisso nacional em cada ente federado, nós tivemos uma leitura nacional do compromisso nacional. E a outra questão é que nós mapeamos uma matriz de risco, fizemos uma matriz de risco identificando quais os riscos poderiam ocasionar possibilidades de não efetividade do compromisso. Então foi uma fiscalização que trouxe 2 inovações e agora nós estamos, neste ano de 2025, nós elegemos como prioridade reforçar e aprofundar essa fiscalização do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Então nós provavelmente faremos o ano que vem. Eu digo provavelmente porque o planejamento da fiscalização está em andamento, então a modalidade que será feita será definida nesse planejamento, enfim, outras questões. E este ano nós lançamos o painel de carreiras docentes. Nós recolhemos os planos de carreira de 4.520 redes no Brasil. Então nós temos um portal que é carreiradocentes.irbcontas.org.br. Lá está disponível o plano de carreira com algumas comparações entre planos de carreira, jornada de trabalho, formas de ingresso, então como que o concurso é feito, como que o processo seletivo é feito, proporção de efetivos e temporários. Então tem esse conjunto de informações acerca das carreiras do magistério disponibilizados nesse portal que foi organizado e construído de forma declaratória pelos entes federados, pelos municípios e pelos estados, mas com a coordenação dos tribunais de contas desses estados e municípios. Hoje vocês podem dizer que tem à mão um grande diagnóstico do que é a educação no país.
né? E encaminhamento de soluções, porque, veja bem, desse diagnóstico nós temos alguns percentuais, alguns itens que são ainda, eu diria, nevrálgicos, né? Virou prioridade agora, inclusive nosso Tribunal de Contas tem atuação muito forte na questão da primeira infância, é onde tudo começa, infelizmente se respeita muito pouco, se investe muito pouco, né? A educação infantil é muito relegada a qualquer escola serve, e não é por aí, né? Temos uma escola de qualidade. Nós temos hoje um ensino médio reprovado, né, em que português e matemática, que são as duas celebridades, se aproveitam muito pouco no processo de formação. Você tem uma geração neném, né, chamada aí, estudo recente divulgado a semana passada, de jovens, né, o Brasil é o 4º pior país do mundo, né, dessa geração neném, e jovens de 18 a 24 anos, que nem estudam nem trabalham. Quer dizer, esse desafio, o senhor espera vencer, o Instituto tem investido, é uma grande intervenção nacional que precisa ser feita para melhorar a educação no país, conselheiro? Olha, Messias, eu preciso fazer uma leitura do copo meio cheio com você, porque a leitura do copo meio vazio, ela é feita por muitas pessoas. Vamos lembrar que no Brasil só é direito de todos e obrigação do Estado prover educação a partir da Constituição de 1988. É verdade. Antes disso, a educação era, por vezes, dever do Estado, mas não era direito de todos. Quando era direito de todos, não era dever do Estado, era dever da família. Então, em 88, que nós temos o grande desafio de universalizar. Então as pessoas costumam dizer, no meu tempo, na década de 60, na década de 70, a educação era melhor, mas era melhor para uns poucos. Quem é dessa época e não vai se lembrar da prova de admissão? Ali já tinha uma seleção daqueles que iriam e daqueles que não iriam. Na década de 30, na década de 40, 75% da população brasileira era analfabeta. Então, a gente precisa, primeiro, partir do pressuposto de que nós estamos vencendo, tem um caminho a percorrer. Tá bom, nós estamos numa fase boa do caminho? Não. Mas é importante ressaltar que há um caminho que está sendo percorrido, porque senão a gente pode perder a fé. A gente precisa acender a esperança de que tem ações que são feitas, são realizadas, que têm dado resultado. E isso é importante para que os tribunais de contas também não excedam a sua competência, porque quem faz, quem realiza é o Poder Executivo. O controle existe para induzir as boas práticas e para limitar ou impedir aquelas práticas que não concorrem para o êxito da política pública. Então, dito isso, eu entendo que nós temos muitas possibilidades de avanço. Nós temos um diagnóstico, sim, não de toda a educação brasileira. Nós podemos fazer o diagnóstico de toda a educação brasileira olhando para os vários dados que são disponibilizados nas várias bases diferentes, não só nos tribunais de contas. Mas os tribunais de contas, a partir daquilo que é a sua competência, que trata da gestão educacional, que trata da prestação de contas, e aí nós estamos avançando não apenas para olhar a conformidade. Então, o primeiro avanço, a primeira questão que nos dá esperança é que os tribunais de contas estão de olho na efetividade da política pública de educação. Nós queremos acompanhar o resultado dessa política pública. Então, todos esses diagnósticos nos dão condições de verificar o caminho a seguir. E tem aí ações. Outra questão importante que a gente precisa ressaltar é os tribunais de contas, que são 33 no Brasil, são autônomos e independentes entre si. O Instituto Rui Barbosa articula para que todos façam pelo menos alguma coisa igual, partam de uma mesma base. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos partindo de uma mesma base e estamos gerando informações que antes não eram geradas para que a gente consiga verificar, por exemplo, eu já disse aqui, a aplicação do piso do magistério, que é uma questão cara para o Instituto Rui Barbosa e é cara para a educação brasileira. E esse desafio gigante que a gente está vendo hoje, o senhor falou muito bem, me permita, desculpa, o papel do Tribunal de Contas seria fundamental. O senhor parece estar desenvolvendo um trabalho exemplar, que é um pacto pela educação, em que o tribunal tem uma atuação muito forte lá no seu estado. Seriam os tribunais de contas, talvez, a cereja do bolo nesse momento para
colocar no trilho o desafio que a gente tem de fazer uma educação de excelência no Brasil? Ou pelo menos que combata essa disparidade que a gente tem ainda? Como eu estava dizendo, para chegar nesse lugar da resposta a essa pergunta que você me faz, então os 33 tribunais são autônomos e independentes. E nós temos experiências exitosas em vários tribunais. Eu preciso falar de Sergipe. O Pacto pela Educação Sergipana, que é articulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é uma medida, uma ação extremamente valiosa, exitosa, já tem dado resultados educacionais, tem avançado pelo que me consta, por todos os relatos que eu ouço e pelas evidências que estão disponibilizadas. Nós tivemos aqui a apresentação do estudo que foi feito pelo conselheiro Felipe Puccioni do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que tem uma ação exitosa com resultados de aprendizagem efetivo lá no estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma experiência no Tribunal de Contas de Santa Catarina que mede a efetividade dos planos de educação dos municípios de Santa Catarina. Então lá, esse acompanhamento com essa efetividade pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acabou fazendo com que os indicadores avançassem. E lá no Espírito Santo nós realmente fazemos uma ação que é o termo de ajuste de gestão, em que nós procuramos fazer um alinhamento inicial para a melhoria da gestão e aplicação de recursos na educação. Sob a ótica de que o aluno não é do município, não é do estado, ele é um aluno capixaba, que a gente fala, né? Se o recurso vem do município, se o recurso vem do estado, o importante é que ele seja bem aplicado para a evolução daquele estudante. Então nós estamos estabelecendo um conjunto de ações, que é a eliminação da concorrência entre o estado e o município, porque tanto a LDB quanto a Constituição delega responsabilidades tanto ao ente federado estado quanto ao ente federado município para a oferta do ensino fundamental, e a gente está eliminando essa concorrência para que a gente tenha uma distribuição lógica de escolas e o recurso seja bem aplicado para cada estudante. Quer dizer, o papel dos tribunais hoje é fundamental na aplicação das políticas públicas e na cobrança. Prevenir sempre melhor que remediar, né? Então, se você ficar só fechando números, olha, não fomos bem na educação, sim, aquele que não teve uma boa educação fica ruim. Há uma discussão nacional, o senhor que preside esse comitê deve estar bem inteirado dessa questão, que seria essa transformação, essa união de forças para criar uma espécie de, ao modal do SUS na saúde, uma espécie de sistema único de gestão na educação. Que proposta é essa? Na verdade, na educação não é um sistema único. A gente está no Congresso, tramitando no Congresso a criação do Sistema Nacional de Educação, que é uma pauta que já vem de algum tempo, mas que estabelece espaços de pactuação. Na educação hoje, nós temos a relação interfederativa entre União, Estados e municípios se dando por regime de colaboração. Isso avançou muito, mas nós não temos positivado na lei um espaço de pactuação obrigatório, que permite que cada um seja responsabilizado pela parte que lhe cabe. Anteriormente, antes do regime de colaboração se difundir de maneira mais efetiva, como tem acontecido hoje em muitos estados e não em todos ainda, você tinha a responsabilidade muito dedicada a quem ofertava. Então era quase que cada um por si. O Sistema Nacional de Educação, ele cria obrigações, então vai criar fóruns de pactuação, vai delimitar competências, mas cada estado e cada município ainda poderá ter o seu sistema próprio. Só que ao ter o seu sistema próprio, não inibe e não retira a possibilidade de você ter esse espaço de pactuação. Então nós não teremos um sistema único como é o SUS, como é o SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, mas nós teremos um Sistema Nacional de Educação que estabelecerá responsabilidades e pactuação obrigatória, principalmente no financiamento da política pública de educação. E cuidar da primeira infância, né? E aí é uma política transversal. É um trabalho que aqui o Tribunal de Contas do Estado tem feito, né, se somando a essa grande rede, essa grande discussão nacional, né, e com bons resultados. E aí o apelo ao judicionado, né, se preocupar com a primeira infância. É o começar tudo, né, e começar bem, educar a criança para não punir o adulto.
A política da primeira infância é uma política transversal, tem ações de saúde, assistência social, e na educação é o cuidado da educação infantil, que é a etapa mais desafiadora, porque ela é uma etapa que tem uma necessidade diferente das outras. Você precisa de mais profissionais e uma dedicação a menos estudantes, a menos alunos na sala, né? E uma característica diferente, porque na educação infantil você não está focado na aprendizagem, mas você está focado no desenvolvimento da criança. E isso será fundamental. Então, a educação tem uma parte importante nisso. E os tribunais de contas têm articulado e tem um comitê dedicado à primeira infância no Instituto Rui Barbosa, que é presidido pelo conselheiro Edson Ferrari, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E ele vem fazendo um trabalho de articulação que nos permite a todos fazer ações articuladas com observação para essa etapa da vida. Então, quando nós fiscalizamos o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, vimos os riscos de não implementação, sugerimos, recomendamos, determinamos o que é o nosso papel no âmbito dessa fiscalização, e agora vamos fazer auditorias operacionais, é por conta dessa necessidade, dessa compreensão que os tribunais de contas têm para gerar efetividade na aplicação dessa política. Pois é, muita luta, mas como o conselheiro destacou, muito também é já a comemorar por todos os atores dedicados a esta causa. Conselheiro, muito obrigado por sua vinda aqui ao nosso Diálogo Cidadão, Tribunal de Contas do Estado. É um prazer enorme falar para a população sergipana através desse canal e conversar com vocês aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Muito obrigado, um grande abraço. E o TCE na TV termina aqui. Você acompanhou nesta edição informações sobre a homologação do concurso público para subprocurador do Ministério Público de Contas de Sergipe. Conferiu também o balanço dos processos julgados no TCE na última semana de setembro. Acompanhou as reflexões sobre saúde mental no Setembro Amarelo. Conheceu a Feira da Agricultura Familiar itinerante e no Diálogo Cidadão ouviu as contribuições do presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa sobre os desafios do ensino público. O programa completo já está disponível nas redes sociais do Tribunal de Contas de Sergipe e o nosso encontro já está marcado para a próxima edição.